Êxodo capítulo 23, versículo 25. É o texto da nossa meditação. Quero crer que hoje nós vamos ser renovados na nossa fé, Isaac e toda a igreja. Chegou? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril, nem na tua terra. Os números dos teus dias cumprirei. Volta o 25 para mim. E servireis ao Senhor vosso Deus, e servireis o Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. 1 de Reis 19, verso 5. Um grande homem de Deus estava muito aflito aqui, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Verso 6. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, o homem, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, um monte de Deus. Pai, Elias foi sustentado, e nós hoje também seremos sustentados pelo poder da Tua palavra e pelo poder do toque. Da Tua graça, hoje e sempre. Amém. E você pode sentar-se, meu querido, e ao sentar, ofereça a Deus a sua melhor salva de palmas. Irmãos, é a terceira vez que eu prego, será a terceira vez que estarei pregando essa palavra hoje. E esse culto hoje é um culto nacional. O Brasil hoje está fazendo, o Brasil quadrangular está hoje nas suas mais de 15 mil igrejas. Olha, eu vou dizer de novo, nas suas mais de 15 mil igrejas, realizando esta mesma pregação, que saiu aqui de Piracicaba, está aqui a pregação, o esboço, para que as pessoas sejam tocadas, ou melhor, o esqueleto da pregação, porque a pregação, ela está no papel, mas está no coração. E nós cremos que hoje haverá algo diferente. Já aconteceu algo diferente nas manhãs, e não será agora diferente. Pão e água são coisas milenares. Todo mundo tem um pedaço de pão. Hoje, meu coração está partido, mas partido mesmo. Uma criança aqui da igreja subiu aqui no altar hoje, uma menina, ela falou: estou com fome. Era 12:30 já, mais ou menos. E ela queria comer esse pão aqui, ó. Felipe, ela queria comer esse pão. Eu falei: não dá para comer esse pão. Não é porque esse pão é consagrado. Eu já aprendi com Davi, lá que comeu o pão da propiciação, que isso não teria problema se uma criança comesse. É que esse pão aqui é tudo invernizado. É tudo pão invernizado para que a gente possa continuar, Ângelo, fazer a ceia sequencialmente. Então não dá para comer esse pão. Mas com certeza na casa dessa menina, quando ela chegou lá, ela comeu um belo pedaço de pão. E aí eu vou chegando em casa também, e a Betina foi com a gente antes. A Betina olhou para mim e falou assim: eu estou com fome. De quem que eu lembrei? Da menininha. Eu falei, já lembrei da menininha. Falei assim: meu Deus, se eu pudesse ir lá na casa dela agora levar um pedaço de pão, mas eu não tinha um outro pão a não ser esse para entregar para ela. Mas pão todo mundo tem. Pão na casa de todo mundo você tem. Se você está online comigo, já prepara o pão e uma água e coloca num canto. Depois da pregação nós vamos fazer isso profeticamente juntos. Pão e água são alimentos milenares.
E é uma coisa simples, básica, comum. Olha só o que diz aqui nesse texto que a gente leu. No pensamento hebraico, pão e água simboliza tudo que sustenta a vida. Diz que o homem pode ficar até 40 dias sem comer, mas não pode ficar 40 dias sem beber água. Mas Jesus ficou 40 dias, mas Moisés ficou 40 dias. É jejum profético. É um jejum diferente. Mas aqui nesse texto está falando que Deus vai abençoar o nosso alimento, pão e a nossa água. Então, coisas milenares, coisas comuns, coisa que todo mundo tem, Deus vai abençoar. E pão simboliza, e água simboliza tudo que sustenta a vida. O pão aponta para a provisão e estabilidade. Vou dar uma palavra para você. Provisão e estabilidade. Provisão é ser suprido, estabilidade é manter-se. Recebe isso para sua casa? Então, fala comigo. Provisão é ser suprido. Estabilidade é manutenção. Então, eu quero profetizar na sua vida. O pão que você vai comer hoje, ele representa para a sua casa sustento e estabilidade. A água, ela representa algo muito significativo na nossa caminhada, porque a água aponta para a vida e renovação. Nós temos que estar sempre nos renovando, irmãos. Renovando a nossa fé, renovando a nossa aliança. Por isso que é feita a Santa Ceia uma vez por mês, porque a Santa Ceia renova o comprometimento nosso com Deus. Então, dois elementos tão simples, pão, que representa provisão e estabilidade, e água, que representa vida e renovação, será tocado pelo extraordinário. E eu vou dar uma palavra agora e você recebe. Quando o extraordinário toca, o comum pode ser modificado. Quando o extraordinário acontece, toca o comum é modificado. Israel estava saindo do Egito. Eles tiveram 430 anos de escravidão. Tem 3 vícios que viciam muito o ser humano, irmãos. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Primeiro vício mundial que mais vicia é a bebida. A bebida faz a pessoa se tornar escravo de alguma coisa. O segundo vício que mais domina o ser humano é a droga. Primeiro é a bebida, por incrível que pareça. Segundo é a droga. Maconha, cigarro, crack, cocaína, heroína. São vícios que dominam uma pessoa. O crack é tão diabólico, porque ele é a sobra da cocaína, a borra da cocaína. E ele é tão diabólico que ele vicia na primeira pedra. Na primeira pedra. Eu estou liberando uma palavra, que os teus filhos sejam livres, que a tua família seja livre, que a tua casa seja livre. E aí, terceiro vício é o jogo. O jogo vicia. Porque o jogo ele libera no ser humano deixa ele saciado, satisfeito. Deixa ele importante quando ele ganha. Mas no jogo não se ganha, se perde. 70% das famílias brasileiras estão endividadas hoje por causa dos jogos do tigrinho. E não é nem leão, é tigre e guinho ainda. Ele vicia, ele vai se apoderando daquela pessoa, daquela ânsia de ganhar. E eu vou dar uma palavra aqui, eu sou teu profeta. Ninguém ganha. É programado para perder. É programado para tirar de você. Mas ele vicia. E todo vício nos torna escravos. Bebida,
Você vê uma pessoa que chega bêbado em casa e quem enfrenta isso, ele fala assim: amanhã não vou beber, eu prometo. É mais forte do que ele está dominado, ele está escravo. Ah, eu não vou usar mais, ele vai usar. As pessoas hoje param na rua, cada um com uma história para contar. Se Deus estava dentro da droga raia, um camarada estava comprando fralda para um cabra que eu conheço. Comprando fralda, comprando latas de leite caras. Ah, irmãos, eu falei assim: fulano, eu tentei chamar a atenção de quem comprava, para dizer para ele que ele estava sendo enganado, que aquela pessoa não tinha filho, que aquela pessoa ia trocar na biqueira. Então olha como um abismo leva a outro abismo. E ele comprou a si mesmo. E depois eu parei o rapaz no estacionamento, eu fui até o estacionamento e falei assim: moço, você fez de coração. Eu sou pastor de uma igreja. E eu estou dizendo para você que Deus vai te abençoar o investimento que você fez naquele rapaz, mas aquela terra não é terra boa. Aquela terra estava mentindo para você, porque eu o conheço. Ele mentiu para você. Ele falou assim: eu fiz de coração. Até perguntou que igreja que nós somos. Eu falei: mas você foi enganado. Então se ele pedir de novo, ele te enganou. Porque a pessoa vai sendo dominada por aquilo, se torna escravo. E quem é escravo gera um monte de coisas nela. Gera distúrbios, gera aflição, gera angústia, gera medo, gera insegurança. Israel era escravo, mas não um ano. Não escravo 10 anos, eles foram escravos 430 anos. Se uma geração hoje é 70, 80, a geração deles era 40. 10 gerações se acostumaram, Max, com a escravidão. 10. Então eles saíram do Egito, mas eles estavam ainda presos no Egito. Eles saíram da escravidão, mas eles estavam ainda absorvendo tudo aquilo. É difícil, depois que você acostuma com aquela forma de viver, agora você está livre. Mas trouxeram muitas doenças. Talvez doenças emocionais. Talvez doenças na sua alma, no seu psique. Talvez doenças no seu organismo, vai saber, friagem, frio, calor, excesso de trabalho. Eles estavam muito doentes. Aí começou a perceber que as suas mulheres não procriavam. Irmãos, eles eram escravos numa terra estranha. E o faraó um dia ficou doidão e falou assim: ó, a partir de hoje, todo menino que nascer será jogado no rio Nilo. Meu Deus, você imagina o drama que causou para aquelas mulheres? Você imagina a dor que aquelas mulheres sentiram? E não foi a geração primeira que teve a morte dos primogênitos, foi uma geração futura, porque 430 anos veio Moisés. Moisés tinha 80 anos quando libertou o povo de Israel. Então foi recente a morte dos primogênitos. Você sabia? Eu não consigo entender isso, mas eu imagino que aquelas mulheres judias, israelitas, hebreias, eram submetidas a muitos serviços, até sexuais, pelos seus senhores egípcios. Talvez elas tomavam medicamentos, ervas, na época, para não engravidar. Talvez elas tomavam medicamentos, na época, que causou abortos, que causavam esterilidade nelas. E percebeu que no deserto, quando elas estavam andando no deserto, a nação de Israel estava abortando, não gerando, e os homens e as mulheres morriam antes de completar o tempo. Morria muita gente prematura. Então eles estavam com um problema.
Eles estavam enfrentando um problema muito sério. Primeiro problema, muita enfermidade. Segundo problema que eles enfrentavam, abortos. Terceiro problema que eles enfrentavam, a esterilidade. E quarto problema, eles morriam prematuramente. E eles estavam no deserto, indo para a terra prometida. E Deus não os tirou do deserto para os destruir, mas pelo contrário, para constituir povo seu, sacerdócio santo, povo escolhido. E eu estou dizendo uma coisa para você: Deus te trouxe aqui não para você perder por situações que vieram sobre a sua casa, mas para renovar sua força, para trazer para você provisão e estabilidade e renovação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha como chama a Santa Ceia hoje: Ceia Haroldo, Ceia Cosmo do fortalecimento. E eu estou dizendo para você, como boca de Deus, hoje o Senhor fortalece a sua saúde, o Senhor fortalece as suas finanças, o Senhor fortalece a sua fé, o Senhor fortalece os seus laços familiares, o Senhor fortalece o seu ministério. E eu tenho uma palavra: não desista, segue em frente, porque existe uma mão poderosa que tocará você hoje e sempre. E quando o extraordinário toca aquilo que é comum, o milagre acontece. Você pode dar um glória a Deus por isso? E Deus chama a nação de Israel através de Moisés. Tem 3 convocações solenes que foram dadas para a nação de Israel, chamadas de santas convocações. Primeiro, a Páscoa, a passagem, a festa de passagem. Segundo, tabernáculo ou cabanas, para lembrar que vocês eram nômades. Terceiro, a festa de Pentecostes, ou que dava início à colheita. Elas duravam 8 dias, 10 dias, 12 dias. Começava no sábado, terminava no outro. Mas essa aqui não é uma santa convocação, isso aqui é uma aliança. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui Deus está dizendo com Israel assim: gente, o negócio é o seguinte: eu vou abençoar o vosso pão. Eles tinham pão no deserto? Tinha. O maná caía todo dia. O maná é o pão que descia do céu. Sabe quem é o pão que desceu do céu hoje, Roberto, para abençoar a nossa vida, Tavinho? Sabe quem é, Bruno? É Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Ele é o pão vivo. Eu sou a água. Quem beber dessa água nunca mais terá sede, porque vai formar um rio de água viva que sai do seu interior e salta. Então nós temos em Jesus o símbolo do que nós vamos fazer hoje: o símbolo do pão e o símbolo da água. E aí Moisés reúne o povo e Deus fala através dos profetas: se vocês me servirem, primeiro, vamos fazer uma aliança, vamos fazer um comprometimento aqui. Eu, o Senhor, vou abençoar o vosso pão e a vossa água, e vou resolver essas questões que vocês estão enfrentando aqui. Primeira questão: eu vou tirar a enfermidade do meio de vós. Segundo, eu vou fazer com que os abortos parem de acontecer. Aborto, esquece só aborto de grávida. Mas quantas pessoas que a gente conhece já abortaram os seus projetos? No deserto fica pesado, irmão. No deserto as coisas tornam-se um pouco pesadas para a gente. No deserto a gente tenta abortar aquilo que Deus colocou na nossa caminhada. Só que o extraordinário toca o que é normal. Eu vou dizer de novo e você vibra aí. O extraordinário toca o que é normal. Tinha um profeta que talvez todo pregador gostasse de ser ele, Elias. Elias era o profeta do fogo. Tem muitos profetas na Bíblia. Tem Jeremias. Sabe como é chamado Jeremias pelos pregadores? O profeta chorão. Quem quer ser o profeta chorão? Mas escreveu 52 capítulos.
Um homem de uma visão ampla, um homem que aprendeu lá no cativeiro e aprendeu no palácio, um homem diferente. Não dá para ser Jeremias. Jeremias era colocado no poço. Jeremias passou grande sofrimento, mas foi um grande profeta. Tem os profetas na Bíblia. Jonas foi um profeta. Só que Jonas, além de profeta, foi evangelista, mas ficou 3 dias na barriga do peixe. Talvez ali ele se arrependeu, até se converteu. Mas tem um profeta, que é o Elias. Esse Elias, irmãos, é chamado o profeta do fogo. Ele ora e o fogo desce. A viúva tem o azeite multiplicado na botija e a farinha na panela até chover. Sendo que ele que tinha orado para não chover. E foi ele que orou para chover. Ele é o homem que corre na frente dos cavalos. Se Elias fosse disputar a corrida quadrangular, tinha que colocar 50 quilômetros para ele. Porque 3 de caminhada, 5 de quilometragem, 10 para ele era fichinha. Ele correu na frente dos cavalos de Acabe. Sabe, cavalo de rei, normalmente eram os puros sangue. Um cavalo atinge a velocidade média de quase 40 quilômetros a 60 por hora. Elias correu no deserto, no meio das pedras, chegou na frente de Acabe e ainda ficou lá esperando. Deu para ver o WhatsApp, conversar com todo mundo, e Acabe não chegava com seus cavalos, esbaforido, é isso aí, cansado. E aí, a hora que chegou, ele falou assim: demorou, hein, rei? Quase que a chuva pegou você no caminho. Mas por que ele teve essa velocidade? Porque o extraordinário tocou o que é comum. O Zaphon Bolt, lá o corredor que corria, Usain Bolt. O que eu falei? Azaf? Estava pensando no cantor então. Usain Bolt, que era corredor, que é o maior velocista mundial, não corre a 50 km por hora. A unção, o poder veio sobre o natural e fez que aquelas pernas corressem. Só que Elias, com toda esta virtude que vinha sobre ele, um dia ele enfrentou os profetas de Baal, os venceu, lá no Carmelo. Aqui é um Carmelo para a gente, viu, irmãos? Aqui Deus responde com fogo sobre a sua vida. E quando Elias recebeu essa graça de vencer os profetas, chegou a notícia lá para Jezabel. Talvez todo mundo teme alguém. De quem o senhor tem medo, pastor? Da Lourdes. Tem que dormir com o olho aberto. Todo mundo tem medo de alguém. E Elias ficou amedrontado. Ou todo mundo tem medo de uma situação. Talvez você é valente, mas tem medo de uma doença. Talvez você é valente, mas tem medo de ficar pobre. Pastor, eu não tenho medo de ficar pobre, eu já sou pobre. Talvez você é valente, mas tem medo de algumas coisas. E quando Jezabel ficou sabendo, ela falou assim: eu vou fazer a mesma coisa que ele fez com os meus profetas com ele. Irmãos, o homem do extraordinário, o homem do fogo, ficou tão com medo que correu, se escondeu, entrou numa caverna. Aqui não foi nem caverna, a caverna veio depois. Aqui foi um zimbro, deitou debaixo de uma árvore pequena, ficou ali, e um anjo precisou visitá-lo e falar com ele: o que está fazendo aqui, Elias? Acorda, rapaz. E quando ele acordou, Deus não mandou uma mensagem de Billy Graham para ele. Deus não mandou uma mensagem para ele de grandes pregadores. Deus não o colocou dentro de um templo igual esse, com louvor, com adoração. Mas Deus o sacode e fala assim para ele: come e bebe. Coisa comum, pão e água, coisa que ele estava acostumado.
Tinha um pão cozido. Irmãos, um dia eu vou chegar no céu. Eu vou procurar o profeta Elias e falando assim: qual era o sabor daquele pão? Porque pão quente é tudo de bom, não é verdade? Elias comeu aquele pedaço de pão quente sobre a brasa, tomou aquele jarro de água, mas ele estava tão cansado. Ele tinha se esforçado tanto, que ele dorme de novo. E hoje talvez você esteja cansado também aqui hoje. Talvez você esteja muito angustiado. Talvez o seu esforço chegou a tanto limite, tantas conquistas, que agora você fala assim: e se acabar tudo? E se Jezabel cumpriu o que está prometendo? E se ele me achar no caminho mesmo? E talvez hoje você quer só deitar a cabeça, dormir e falar assim: podia passar mais rápido. Mas eu estou aqui para dizer para você: o extraordinário vai tocar aquilo que é comum. E o Senhor fará algo extraordinário na sua vida. Quem crê, recebe, dá glória a Deus. Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, e o anjo falou para ele assim: com a força dessa comida, você vai até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ele andou 40 dias e 40 noites. Você pode dar um glória a Deus onde você está? Quantos dias? 40. Quantas noites? 40. E ele foi até Horebe, 40 dias e 40 noites. E ele chegou para cumprir algumas coisas que ele tinha que fazer. Eu quero dizer para você hoje, igreja: hoje o Senhor te dá provisão e sustentabilidade. Hoje o Senhor te dá força e renovação. Quem recebe dá glória a Deus. E por que, pastor, que eu vou comer um pedaço de pão? E por que eu vou tomar um copo d'água? Porque esse é o ponto de contato. Ah, Deus trabalha com ponto de contato? Lógico. Um ponto de contato ativa a nossa fé. E provo para você, a gente vai orar. A banda já pode subir. Provo para você e a gente vai orar. Um ponto de contato, uma ativação na nossa vida. Olha só. Uma mulher tinha um fluxo de sangue. Quem já passou por isso sabe o drama que é ter uma hemorragia constante. A nossa mãe sofreu muito com isso. Mas através de Jesus Cristo, o Senhor a curou. Um fluxo constante de sangue fez aquela mulher perder tudo que ela tinha. Ela sofreu 12 anos sequenciais. A Bíblia diz que ela gastou tudo com médicos. Aí ela pensou assim: tem mais esperança para mim não. E ela ouve falar que Jesus estava na sua cidade. Ela fala assim: eu vou lá. Mas uma mulher, quando estava no seu ciclo menstrual, que é normal 4 a 5 dias por mês, ou dela era meio constante, ela não podia tocar pessoas. Ela não podia esbarrar em pessoas. Porque se ela esbarrasse em alguém, a pessoa que ela esbarrasse também era considerada suja. Ela tinha que viver em isolamento naquele período. Mas ela foi. E ela colocou um ponto de contato, Tiago Horner, no seu coração: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. Juliana, o ponto de contato dela, ela tocar nos vestidos de Jesus. E ela chega, e ela olha, tem uma multidão que está cercando, e eu não vou conseguir chegar até ele. É muita gente. Para mim chegar, eu vou ter que tocar em um, vou ter que tocar no outro, vou ter que encostar em um, e isso eu não posso fazer. Mas ela não se preocupou com isso agora. Ela não se preocupou com a lei. Ela não se preocupou com as regras. Ela se preocupou com a sua saúde e a ativação da sua fé. E ela vai esbarrando por um, por outro. É impossível não ter tocado em muita gente. E ela chega lá, Mateuzinho, e ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, o comum tocou o extraordinário. O comum sou eu, é você. Nós vamos tocar o extraordinário. O extraordinário se manifestou. A hemorragia se estancou, ela percebeu. Opa, parou, acabou, estancou, a Bíblia diz. Mas ela podia sair de fininho.
Ela podia sair que nem um leão da montanha, saída pela direita. Quando ela está saindo, Jesus fala assim: ei, alguém me tocou. Aí Pedro fala assim, ou Tiago, alguém falou para ela, não lembro quem falou: Senhor, todos te tocam, todos te apertam, e o Senhor está dizendo que alguém tocou. Não, falou assim: alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, o extraordinário se manifestou, a minha glória desceu sobre alguém, e a mulher trêmula fui eu. E aí todos louvaram aquilo que Deus fez na vida daquela mulher. Olha bem para mim, Jesus curou 3 cegos. Um cego, ele mandou enxergar. O cego passou a enxergar. Outros, curou muitos cegos, mas os que estão relatados, um mandou enxergar, enxergou. O outro, ele cuspiu ao chão, ele fez o barro, colocou nos olhos do cego e mandou ele lavar no tanque. O outro cego, ele só cuspiu. Vamos para o segundo cego, que ele fez o barro. Do que você é feito? Pó da terra. Nós somos feitos do barro. Barro é a mistura da terra com a água. A mistura do cuspe de Jesus com o barro, com a terra, virou barro. Diz os especialistas em Bíblia que aquele homem não tinha o globo ocular. Era mais do que não enxergar, Israel. Ele não tinha os olhos. Qual que é a matéria-prima que é feito o teu olho? Barro. Qual que é a matéria-prima que é feito o teu coração? Barro. Qual que é a matéria-prima que é feita as tuas pernas? Barro. Esses dias eu vi uma charge, um meme de Jesus olhando assim para um crente e falando assim: que saudade do tempo que você era barro. Porque barro a gente mexe, né? E Jesus pega aquele barro, coloca nos olhos do cego. Arthur, isso é tão forte. E manda o cego lavar os olhos no tanque. Quando o cego volta, ele volta enxergando. Eu estou aqui para dizer para você que hoje é uma noite onde o extraordinário vai tocar aquilo que é normal. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. Então os pastores que vão me ajudar, subam no altar. E você que está no banco agora, você vai pegar agora o seu cálice na sua mão. Pega esse cálice na sua mão agora. Alguém não tem o cálice? Alguém entrou na porta da igreja? Aqui não tem, ó. O Bruno não tem, o Walter não tem, o diaconato, por gentileza, aqui na frente, ó, está servindo. O Bruno não tem, lá no fundo também, Gilmar, ó. Lá no fundo, as pessoas não têm, já está servindo. Galeria está servindo também. Quem não tem, por favor, pegue. Fique amorguida que o diaconato vai te entregar. Quem não tem ainda, ó, aqui, Márcia, lá, ó, na sua frente ali, ó. Aqui, aonde mais? Todos pegaram? Você que está na sua casa agora, ainda vai dar tempo de você preparar o seu pedaço de pão e o seu copo com água. Você está com ele na mão agora? Então eu vou pedir agora que a pastora Lourdes segure esse pão, o pastor Felipe segure essa jarra d'água. E você vai orar comigo agora, irmãos. Porque o Senhor abençoará esse pão e abençoará essa água. Quem crê comigo vai dando glória a Deus. E eu estou liberando uma palavra aqui, corintiano. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar a enfermidade do meio de nós. Em nome de Jesus, o Senhor vai abençoar para que não haja esterilidade na sua casa. O Senhor vai abençoar para que as suas coisas não abortem, você comece e termine. Você não vai ser um tentante a vida inteira. Você vai começar e terminar. Quem recebe da glória a Deus. Olha só. Fala comigo assim: Senhor Jesus, o segredo não está na água, mas está na presença sobre a água. Senhor meu Deus, a bênção
não está no pão, mas na bênção sobre o pão. Ao participar deste momento da ceia, do fortalecimento, eu declaro em Deus renovação das minhas forças, cura das minhas enfermidades e destravando tudo que está parado na minha vida. Em nome de Jesus, eu oro agora para que haja destravamento de tudo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja vai dizendo glória a Deus. Quem crê comigo vai dando glória. O Senhor abençoará o nosso pão e a nossa água. Agora você vai pegar o seu pedaço de pão. Chori, kiri, andalaba, chori, andalabas. Só que nós vamos fazer diferente do que a Santa Ceia. Você pega agora o pão e pega a água. E os pastores vão consagrar. Assim que eles consagrarem, nós vamos orar. Nós vamos primeiro comer, depois orar. E depois eu tenho 2 orações para serem feitas aqui. Mas eu gostaria que nesse momento você fizesse igual a viúva. Perdão, igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou tocar na orla dele. O extraordinário vai tocar o comum agora. Então levante ao céu, fazendo um favor. E oremos agora. Espírito Santo de Deus, nessa noite, reunidos em Teu nome, Pai, partilhando deste pão, desta água, nós consagramos esse pedaço de pão, Pai. E cremos que ao consagrarmos o Teu poder, toma conta de nós, Pai. Nos vai colocar para caminhar. Esse pedaço de pão consagrado a Ti, em Teu nome, nós cremos que vai sarar as nossas dores, as nossas feridas, vai sarar o nosso físico, o nosso espiritual, o nosso emocional. Nós cremos, ó Deus, que se no meio de nós houver alguém doente, ao comer este pão, pela presença que há no nome de Jesus, a presença do Senhor nesta noite, sairá curado daqui, ó Pai, porque para o Senhor nada é impossível. Nós consagramos esse pedaço de pão a Ti, no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós consagramos nesse momento esta água, e pela força dela, Senhor, nós caminharemos, e nós seremos sarados. Toda a esterilidade, toda a enfermidade, Senhor, será nesta hora curada. Pai, que ao bebermos desta água nesta noite de forma profética, nós possamos viver o sobrenatural, que possamos ver a Tua atuação em nós. Meu Deus, é por isso que nesta noite nós consagramos esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, coma do pão e beba da água. Curva sua cabeça. Nil. Pai Santo, Curva sua cabeça. em nome do Senhor Jesus Cristo, te
Te agradecemos, Senhor, pela Tua providência. Te agradecemos, Senhor, por estar conosco a cada momento, por estar nos dirigindo, nos guiando, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de fortalecimento na Tua presença, por esse momento de estarmos, Senhor, sendo fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção. Senhor, como Elias, Senhor, foi fortalecido, Senhor, por aquele pão e por aquela água que o anjo serviu. Nós estamos sentindo agora, Senhor, fortalecidos pela Tua graça, pela Tua unção, pela Tua providência na nossa vida. Sabemos que o Senhor tem destravado, o Senhor está destravando, o Senhor está curando, o Senhor está abençoando, o Senhor está colocando por terra todo mal, tudo aquilo, Senhor, que tem nos prendido, tudo aquilo, Senhor, que tem nos mantido, Senhor, fracos, o Senhor está colocando por terra agora. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor faz o impossível para nós. E nós tomamos posse, Senhor, nesse momento de agradecimento, esse momento, Senhor, em que esses elementos estão entrando em nosso organismo. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que nós vamos caminhar espiritualmente, Senhor, pela vida toda e até a eternidade, porque o Senhor vai nos dirigir, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos fortalecer. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer 2 orações. Tem mulheres tentantes aqui, maridos e mulheres tentantes que estão tentando engravidar. Levanta a sua mão. Você pode ficar de pé. Eu não quero expor, mas você está em pé agora. Você e seu marido, porque são parceiros. É isso aí, o casal. Glória a Deus. E eu vou pedir que a pastora Marcela ore por você agora. A última oração que eu fiz aqui na igreja de tentante, a Marcela ficou grávida. Então ela está com a unção e com a porteira fechada também. Mas agora é Deus na sua vida. E se você é uma tentante agora, em nome de Jesus, o sobrenatural toca o que é normal. Coloca a mão no seu ventre. E o marido coloca a mão sobre a mão da esposa, se você estiver perto. E ore, Marcela. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos no lugar certo, na hora certa. E agindo, Senhor, quem poderá impedir, Senhor? De acordo com a palavra liberada neste altar agora, nós intercedemos por essas mulheres, por essas famílias que querem gerar filhos, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem o poder de abrir a madre. Então, no nome de Jesus, Pai, coloca as Tuas mãos de poder, de fogo agora, sobre o ventre de cada mulher, no presencial e no online, Senhor. E entre dias, daqui a alguns dias, nós veremos o Teu agir sobre essa família. Pessoas vão se engravidar, vão ter filhos saudáveis, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Receba essa palavra sobre a sua vida. Segunda, pode sentar. Segunda oração. Segunda oração. Em nome de Jesus, eu já creio que as doenças estão sendo tiradas do nosso meio. Tem coisa que você vai precisar ir no médico e fazer exame para ver se tem ou não. Mas tem coisas que vão desaparecer até chegar na sua casa. Mas eu quero orar nesse momento para pessoas que se sentem que estão travadas. Você fala, pastor, parece que trava tudo na minha caminhada. Parece que, Senhor, para mim é tudo mais difícil do que para os outros. Parece que se eu fizer uma fábrica de chapéu, as pessoas vão nascer até sem cabeça. Você crê que hoje o Senhor te libera disso? Que hoje há destravamento sobre a sua vida? Tem alguém? Levanta a sua mão onde você está. Fique em pé no seu lugar, por favor. Chorianda rei, xirianda labás. Haverá um momento agora do céu sobre a sua casa. A pastora Lourdes vai orar para nós agora. E você agora, com um ato profético, coloca a mão sobre o seu peito, Senhor. Olha bem para mim.
Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi livre por Jesus Cristo. Quem é livre, verdadeiramente sereis livres. Você vai viver uma liberdade nunca vista na sua caminhada cristã. As pessoas vão olhar para você, vão querer ficar perto de você, porque você carrega o extraordinário. Você carrega o extraordinário. Quando você chega no lugar, as coisas não permanecem a mesma, não, Valentina, não permanece a mesma. Elas vão começar a tomar forma. Parece que você carrega o oásis. E hoje eu estou liberando uma bênção sobre a sua vida, para que você veja o jarro com água e você veja o pão quente, porque o Senhor cuida de você. Pastora, ora por nós. Põe a mão no peito, assim, no coração. Glória a Deus. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença. E a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Nós estamos diante de uma mesa composta de 2 elementos: o pão e a água, que foram consagrados, e nós comemos e bebemos, e orações estão sendo feitas. Eu percebo, meu Deus, que o Senhor quer romper nesta noite, como uma grande barreira que segura muitas águas. Hoje o Senhor vai romper essas barreiras, e o sobrenatural que o pastor acabou de profetizar virá sobre nós, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher. A incredulidade vai caindo por terra, toda resistência vai caindo por terra, em nome de Jesus. Toda dureza de coração, todo achismo, toda aquela palavra, primeiro eu quero ver para depois eu crer, isso não funciona para o povo de Deus. Nesta noite nós estamos reunidos na Tua presença, reunidos para Te adorar, Senhor, reunidos Te adorando, Te bendizendo e declarando que ninguém é como o Senhor. O Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus tremendo, Pai. O Senhor dá força de leão ao Teu povo. O Teu povo, o Senhor, é aquele que dá pés ligeiros ao Teu povo como os da corça. Nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, toda malignidade, todos os espíritos de enfermidade vai retrocedendo e indo embora. Todas as amarras vai sendo solta. O Senhor é aquele que quebra o jugo. O Senhor é aquele que despedaça o jugo. Nesta noite a igreja se levante. Irmãos, eu peço a vocês, levante as suas mãos, levante o seu rosto e comece a orar. Comece a dizer para Deus: toca a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo homem, eu não quero ser a mesma mulher. Não aumenta a música agora, não aumenta a música. Agora é hora da igreja se levantar, é hora da igreja se levantar, é hora da igreja dizer: levante toda arma forjada contra o povo de Deus, não prospere, mas retroceda. Toda arma forjada, retroceda agora. Pega força de ação, perca força de ação. Todo encantamento, toda obra das trevas, todo espíritos malignos, toda torcida contrária, toda palavra lançada contra o povo de Deus está sendo anulado agora. Portas que se fecharam, portas que se fecharam repentinamente, o Senhor agora toma o governo e Ele abre portas, Ele abre caminhos aonde não tem caminhos. O Senhor é Deus que faz obra maravilhosa. Eu ouço pouco barulho. Onde está o barulho do povo de Deus? Onde está o barulho de povo de Deus pedindo: toca nesta noite, renova a nossa força, tira pouca força, tira pouca força e coloca óleo sobre nós, coloca autoridade sobre a igreja, coloca dispensação sobre a igreja. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Onde está o barulho de línguas estranhas? Onde está o barulho de palavra profética?
O Senhor renova. Onde está o adorador? Aonde está a sua força? Declara hoje. Eu sou pequeno, mas o que está sobre mim é maior. Com o mundo está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor, em nome de Jesus. Onde estão os adoradores? Levante a sua mão, abra a tua boca, profetiza, rompa hoje. Deus quebra jugo, Deus quebra decretos hoje, Deus quebra cadeias, Deus vai quebrando principados, sejam quebrados agora, sejam anulados, em nome de Jesus. Bendito seja o nome daquele que reina. Toda a igreja se coloca de pé. Meu Deus! Cadê o barulho do povo de Deus? Aleluia! Esta é a noite que o Senhor preparou. Esta é a noite profética. E aqui pra frente nós não seremos os mesmos. Apenas uma palavra tua e tudo muda. Se pedimos, muda quadro, muda situações. Em nome de Jesus, muda calçados, muda vestes, muda mentalidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedir, Aí você canta profeticamente: há poder. há poder no teu nome, Jesus. Vem sobre o trono. Ao ouvir, meu Deus, Teu santo nome, Jesus, todos te louvam. basta uma palavra. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos Em teu nome. basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos Em teu nome. teu nome. E agora, se você pode, você vai oferecer ao Senhor a sua melhor salva de palmas. Mas vai dar palma forte mesmo.